drogas ilícitas pela mãe. O filho 2, com 13 anos, gênero masculino, ensino fundamental incompleto, sem histórico de doenças. O filho 3, com 10 anos, gênero feminino, ensino fundamental incompleto, sem históricos de doença. A residência de alvenaria, com 4 cômodos. Contudo, não apresenta sistema de esgoto encanado. Eles usam água do poço artesiano. Com destino de dejetos a céu aberto, e nenhum membro tem saúde privada. Isso aqui é a família número 1, tá? Aí você vai fazer toda essa análise da família número 1. E a classificação de risco da família número 1. Aqui tem a família número 2. Você vai fazer a mesma coisa. Análise da família número 2. Aí você tem aqui a família número 3. Vai fazer a classificação de risco da família número 3 também. E aqui você tem a família número 4. Vai classificar a família número 4. Tá? Aí você vai responder. Isso aqui eu vou deixar lá para vocês, tá bom? No Classroom. Aí você vai responder. Defina o risco familiar de cada família. São 4 famílias. Família 1, qual é o risco dela? Sem risco, alto risco, médio risco, baixo risco. Das 4. Depois, defina qual a sequência de prioridade de atendimento no caso dessas 4 famílias. Por qual família você vai começar? Isso aqui vai ser um exercício que eu vou deixar para casa para vocês treinarem. E a gente corrige a semana que vem. Tá bom? Entenderam? Então, a semana que vem a gente começa corrigindo esse exercício. Tá? E aqui eu vou continuar. Aqui ficou esse exercício para vocês treinarem e nós vamos falar de uma coisa importante, tá? Importante também, além de classificação do risco da família, nós, na atenção básica, usamos uma outra classificação muito importante na saúde bucal. Quando a gente classifica a família, a gente está classificando a família num todo, né? Letícia, é para fazer no caderno mesmo, tá? É só para ver se vocês entenderam. O exercício vem depois, que eu vou deixar aqui com vocês hoje. O exercício vai ser o Forms, tá? Esse aí você faz no caderno. Então, além dessa classificação de família, porque quando a gente classifica a família, a gente está vendo um panorama assim bem geralzão, né? De doenças referidas, de condição socioeconômica, mas é bem geralzão. Agora, dentro dessas famílias, para nós da odontologia, nós vamos classificar esses integrantes quanto ao risco de cárie dentária. Pronto, agora eu entrei na boca. Risco de cárie dentária. Existe essa classificação pro? Existe. É usada pro? É. E agora, eu não sei se tem gente aí que trabalha com UBS, trabalha na atenção básica, bom dia, trabalha Carlos, estou como bem, auxiliar tirando alguma esse fim coisa, de semana que isso daqui tive. ainda vai dar uma complicada. O que aconteceu, gente? Tá? Carlos, Mas você acredita eu vou que tive começar uma do alergia começo para com Vênus? vocês, eu não Nossa, vou complicar, não. Eu tinha Eu vou lido algo explicar antes sobre... que é o suficiente de vocês entenderem que existe uma classificação de risco à cárie dentária, ok? E que classificação de risco é essa? Para cada pessoa, por exemplo, eu pego lá os integrantes da minha família, eles estão lá, eles foram na consulta lá na UBS. Eu vou, olhando a cavidade bucal deles, eu vou classificá-lo com uma letra. E que letra é essa? Ela pode ser A, ela pode ser B, ela pode ser C, D, E ou F. Cada integrante da família vai ser classificado com uma letra. E como é que eu faço isso, Pro? Eu tenho que fazer exame clínico em todo mundo? Eu tenho que fazer dente a dente em todo mundo? Não. Eu pego a espátula de madeira, olho a boca
ok? Não precisa aquela olhada, né? E você consegue classificar. Pensando assim, A é o melhor dos mundos, é a melhor condição bucal. E F é a pior condição bucal que você encontra. Por exemplo, eu vou classificar o camarada com o código A na classificação de risco a cárie, hein? Aqui a gente está falando de cárie. Na classificação de risco a cárie, quando eu tenho ausência de lesão de cárie, ausência de dente restaurado, ele não tem dente restaurado, ele não tem cárie, ele tem ausência de perda dentária, ele não tem nenhum dente perdido, ausência de grande quantidade de biofilme. Então, esse A é o melhor dos mundos. Então, eu vou classificar aquele meu paciente como A quando ele não tem cárie, não tem restauração, então ele é A. E quando ele é B? Quando eu vou classificá-lo como B? Quando ele tem ausência da doença cárie em atividade, mas ele tem presença de dentes restaurados. Ele tem presença de dente restaurado. Ele tem ausência de perda dentária, mas ele não perdeu nenhum dente. Ele tem restauração, mas ele não perdeu nenhum dente. E ele tem ausência de grande quantidade de biofilme. Então, ele é B. E se a restauração for por trauma, então ele é A. Ok? Tá bom, Adriano? Ele pode ser A. Tá? Bom, porque a gente está vendo o risco à cárie, tá bom? A gente está focando na cárie. Quando ele pode ser C? Ele vai ser classificado como C. Esse indivíduo vai ser classificado como C quando ele tem ausência da doença cárie em atividade, presença de lesão de cárie crônica. Lembra da cárie crônica? Nós já falamos sobre ela. Então, o cara tem cárie crônica. Presença de material restaurador provisório, CIV. E o número cimento, óxido de zinco eugenol, que era um material que a gente usava também para fazer aquele curativo de demora, né? Que nem o CIV, tá? Ou IRM, que também é outro. O que mais? Só que o C, ele tem presença de perda dentária. Ele tem perda dentária, ele perdeu o dente por cárie. E ausência de grande quantidade de biofilme. Então, ele é C. Mas e se ele perdeu o dente por cárie, mas ele não tem presença de material restaurador provisório? Ele continua sendo C. Porque ele tem presença de perda dentária. Ok? Perda dentária é o que vai prevalecer para ele, entre o B e o C. E o D? O D vai ter presença de lesão inicial de cárie sem cavitação, mancha branca ativa. E presença de grande quantidade de biofilme. Se ele tem mancha branca ativa, mas ele não tem grande quantidade de biofilme, vai ser D. Mas se ele tem mancha branca ativa, mas ele também tem perda dentária, continua D. Porque é o que eu quero tratar, a mancha branca ativa, correto? O que mais? Classificação de risco. Quando que eu vou classificar esse indivíduo como risco E? Ele será risco E quando ele apresentar presença de uma ou mais cavidades de cárie dentária. Tem cavidade de cárie dentária? Ele é classificado como E. Ok? E o F? O F é a pior das condições. Então, eu classifico aquele paciente com F quando eu tenho presença de dor, abscesso, fístula, comprometimento pulpar visível. Às vezes ele nem está com dor, mas você olha, enxerga já aquele dente tão cavitado que você já sabe que está na câmara pulpar.
risco F. Ele precisa de atendimento logo, senão ele vai perder o dente. Se é que já não perdeu, né? E quando eu tenho restos radiculares, eu tenho um pedacinho da raiz, tá lá. Risco F. Por quê? Porque essa classificação de risco Akari, ela vai também organizar meu serviço para saber por quem eu começo, mas ela também vai me mostrar coisas importantes, que é o nível de comprometimento de infecção que eu tenho dentro dessa cavidade bucal. Pô, se o cara tem resto radicular, concordam que ele tem foco de infecção? Resto radicular é foco de infecção. Eu preciso tirar logo. Ok? Então, eu preciso fazer. É importante eu fazer essa classificação de risco à cárie dentária para saber por qual integrante eu vou começar. Tudo bem? Vamos imaginar que eu chamei uma família de alto risco. É uma forma de organizar meu serviço. Eu chamei lá a família que é de alto risco. Nessa família tem 5 integrantes. Eu posso fazer classificação de risco à cárie de cada um deles para saber por quem eu vou começar? Posso. O mais urgente vai ser lá do risco F. E o menos urgente vai ser do risco A. Ok? É uma forma de planejar o meu atendimento para vocês. Imaginem vocês formados e uma escola te contratou para você trabalhar com as crianças daquela escola. Não só para você fazer orientação de escovação, né, aquela parte preventiva, mas também para você fazer a parte curativa. Por onde você começa? O que eu posso fazer? Ir lá com a minha auxiliar na escola, botar as crianças nas cadeirinhas e olhar. Com um simples palito, eu olhando assim a boquinha das crianças, do adolescente, eu posso classificar de A a F. Isso aqui é A, isso aqui é E, isso aqui tem presença de mancha branca ativa, então ele é D. E eu vou classificando. Aí o que eu faço? Separo os que são F, os que são E, os que são D, os que são C, os que são A e os que são B. Ok? Então, é uma forma de organizar o meu serviço. Fácil, pessoal. Olha aqui. Classificação A. Ausência de lesão de cárie, olha lá. Melhor dos mundos. Olha que bonitinho. Olha que dente lindo, que dentição perfeita. Classificação B, olha lá, eu já tenho restauração. Lindo, né, Daí? Olha a classificação B. Tá bom, né? Olha lá, eu tenho restauração, não tenho nenhum dente perdido, né? Eu tenho... eu tenho... como é que chama isso? Cárie crônica, ali parada. Perfeito também. Classificação C. Olha lá. Olha lá. Isso aqui eu classifico como C? Sim. Eu tenho as restaurações, podia ser B, mas acontece que ele perdeu um dente. Perdeu um dente, C. Perdeu um dente por cárie, C. Ou posso ter uma restauração, um CIV. Ele já é C. Uma restauração provisória, né? Ele já é C. Ok? Olha aqui. Nossa, ele quase não tem cárie, Pro, mas ele é C? Por que ele é C? Olha aqui. Já perdeu os primeiros molares. Então, ele já é C. E tem ainda uma condição aqui, que é uma restauração provisória.
ok? E o D? O D tem mancha branca ativa. Olha lá. Mancha branca ativa. Pro, não dá para ver direito, mas confia em mim, é mancha branca ativa, tá? Parece que tem um pouquinho de fluorose aqui na incisal também, mas aqui é mancha branca ativa. Rugosa e poroso, bem perto da margem cervical. Então, ele é D. Classificado como E. Olha aqui, ó. Tem cavitação. Olha esse aqui. Tem cavidade? Classificado como risco acárie. Tem cavidade. Olha lá. Cavitação. Risco acárie E. E o F? Olha lá. Abscesso. Já é F. Fístula. Olha lá. Fístula. Tá fistulando aqui. Ok? Olha aqui, ó. Comprometimento pulpar visível. F. Resto radicular também, se tivesse um resto radicular também seria F. Ok? E a gente faz isso nos serviços de saúde? Nós fazemos, tá? Como eu falei, lembra? A gente pode, faz isso, ó, num lugarzinho, qualquer canto. Eu não preciso da cadeira de dentista ir lá no consultório para classificar. Eu posso fazer em qualquer ambiente, tá? Olha lá. As famílias são convidadas pelos agentes comunitários de saúde a participar da triagem de saúde bucal. No dia agendado, levam os membros da família. Aí eu posso fazer. Primeiro, ó, aqui eu estou classificando as famílias. Aí eu pego as famílias lá de alto risco e mando e chamo elas para a UBS. Que aí eu vou classificar cada um deles. Ok? Só que é um convite, que geralmente funciona assim, ó. Você e sua família deverão comparecer para exame de sua saúde bucal e dos seus dentes no dia tal, a tal horas, na UBS tal. O seu comparecimento é muito importante para podermos programar seu tratamento. Compareça mesmo que não tenha mais dentes ou use dentadura. Não haverá segunda chamada. Isso é para o paciente não faltar, né, gente? Aí, dentro da UBS, você classificou lá, paciente A, B, C, D, E, aí você já sabe o que vai fazer. Olha aqui, ó. Consulta de saúde bucal, nome, o dia, o horário, com o dentista, aí aqui vai o nome de vocês, o prontuário dele. Favor trazer o cartão do SUS, o cartão do posto, a escova de dentes e chegar 15 minutos antes da consulta. Geralmente aqui você vai pegar aqueles, você vai começar pelo F, né? Pelos mais comprometidos, ok? Porém, olha que interessante. Você classificou os 5 integrantes da família. Tem um que é F que você já marcou, que é o primeiro que vai começar lá na sua cadeira. Porém, lá tem os outros. O que eu faço com os outros? Eles vão ficar lá esperando? Existem atividades dentro da UBS, como os grupos educativos. Então, alguns pacientes são convidados a participarem dos grupos educativos desenvolvidos na unidade de saúde, tá? Grupo educativo de saúde bucal, o nome, a microrregião, a família, a data, o horário e o local, dentro da UBS. Mas quem que faz essa educação aqui, esse grupo educativo? Quem pode trabalhar com eles é quem? O técnico de saúde bucal, o auxiliar de saúde bucal, pode fazer escovação supervisionada, para até chegar o momento deles sentarem ali na cadeira. Quem desse grupo educativo? O que foram classificados como A, como B, ok? Então, isso existe também? Também. Olha aí, ó. Olha aquelas situações bonitinhas. Lembra que a gente fala em educação continuada?
Então, a gente chama a classificação A, B e C, tá vendo? Não tem cárie, assim, em atividade, não é? Não tem muito biofilme, mas a gente chama para fazer a escovação supervisionada. Então, Luísa, para ela passar por outras especialidades, teria que ir via da UBS mesmo, o do dentista. Você tá, nós aqui, imagina que a gente está trabalhando só com a cárie. Por exemplo, este aqui vai precisar de um aparelho ortodôntico. Eu classifiquei ele como risco C. Quando eu chamar os riscos C, eu já vou resolver esse problema dele e já vou tentar fazer um encaminhamento para ele, uma referência para algum centro de especialidades odontológicas que tenha a especialidade de ortodontia. Ah, sim, sim. Dentro da UBS para as outras áreas, sim. Luísa, aqui a gente está específico. Imagina que tudo isso está acontecendo junto. Só que aqui a gente só está fazendo a nossa parte de saúde bucal. Nessa triagem que você viu lá, provavelmente tinha enfermeiro junto, que já está ferindo a pressão de todo mundo, já está. Assim como a gente estava vendo a classificação de risco das famílias, o enfermeiro já estava lá, óbvio, medindo a pressão e já estava separando a população. Tá? Acontece meio que tudo junto mesmo, viu? Acontece sim. Ok? Olha lá, baixo risco. E o que eu faço com esses caras? Na classificação A, B e C. A, sem cárie, sem restauração. B, com restauração. E C, sem cárie, em atividade, porém já perdeu dente. E pode ter algum curativo. O que eu faço? Eles são saudáveis, ok? Então, esses grupos de manutenção, o que eu faço? Escovação supervisionada, fluoroterapia, tá? E as visitas domiciliares, ok? É o reforço, na realidade, isso aqui é o reforço, ok? E na classificação D, o que eu posso fazer? Como ele é encarado nos grupos no meu grupo? Ele já é o risco moderado, porque ele tem mancha branca ativa, ó. A B e C não tem cárie em atividade, o D já tem. Olha lá, ele tem mancha branca ativa. Risco de adoecer, risco moderado. Se eu deixar isso assim e não fizer nada, o que vai acontecer? Vai cavitar isso aqui, né? Então, o que eu tenho que fazer? Terapias específicas para a reversão do risco. O que eu tenho que fazer? Aplicação tópica de flúor. Mas só isso vai dar jeito? Não. Além da aplicação tópica de flúor pelo dentista, profilaxia, né? A profilaxia, aplicação tópica de flúor. O que mais que eu preciso? Passar ele para os grupos da manutenção, que é esse aqui, ó. Ele vai fazer também escovação, né? Escovação supervisionada, ok? Mas primeiro ele precisa desse tratamento, ok? E o E e o F? A classificação E é aquele que tem cavidade aberta. E o F tem uma condição bem ruim, um abscesso, uma endo, um problema já instalado lá já no canal. O que eu vou fazer? Esses são pacientes de alto risco, tá? Risco E e F é considerado alto risco. O que eu preciso fazer? Tratamento clínico sobre critérios de equidade e terapia específicas para a reversão do risco. E depois eles vão para onde? Para o grupo de manutenção. Por exemplo,
por exemplo. Ele chegou assim, eu chamei ele é do grupo E. Chamei ele na cadeira assim, o que eu faço? No mínimo, para não deixar isso aqui aberto, ou eu já faço a restauração desses 2 elementos, ou eu coloco um sieve aqui para pelo menos parar a atividade da cárie. E ele vai fazer o quê? Ele vai lá para manutenção. Orientação de higiene, escovação. E essa aqui? Nossa, essa daqui tem que ir direto para a cadeira. Eu preciso descobrir o que está causando esse abscesso. Eu vou descobrir o dente que é. Ok? Vamos imaginar que é um canal, que é este aqui. O que eu tenho que fazer? Abrir até a câmara pulpar, remoção, né, de todos aqui fragmento, né, que estão aqui dentro, daquela polpa que já está morta, com certeza, né? Penetração desinfetante, limpar, né? E colocar um curativo e da atenção básica, eu já vou encaminhar para o Centro de Especialidades Odontológicas. Ela precisa fazer canal. Ela vai para o Centro de Especialidades Odontológicas. Eu tirei a dor, drenei o abscesso e agora ela vai. Ok? Enquanto ela está tratando deste canal, ela também pode entrar no grupo de manutenção. Dá para entender como dá para brincar com isso, pessoal? É muito fácil. Olha lá. Opa, aqui, ó. Triagem dos cadastrados. Risco de cárie. Só vamos falar da cárie. Saudável, baixo risco. Então, são aqueles que eu classifiquei, aquelas pessoas que eu classifiquei como A, B e C. O que elas vão fazer? Grupos de manutenção. O grupo A vai ser só escovação, o grupo B e C vai ter um ataque, vai ter um acompanhamento com flúor. E visitas domiciliares para ver se tá tudo certo. Ok? Risco D, que é aquele que é o de risco moderado a cárie, que ele tem uma mancha branca ativa. O que eu preciso fazer com ele? Terapias específicas para reversão do risco, que é profilaxia na cadeira, né, gente? Flúor, gel, ok? E também vai para o grupos de manutenção. Escovação e flúor. E esse outro aqui? Os doentes, alto risco, alto risco. E e F. O que eu vou fazer? Tratamento clínico sob critérios de equidade e terapias específicas para a reversão do risco. E também grupos de manutenção. Tá vendo como eu consigo organizar meu serviço? Eu vou tratar todo mundo, mas com prioridades. É para isso que serve essas classificações, classificação de risco a cárie e classificação de risco individual. É exatamente para isso. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Deu para entender? Essas duas coisas que eu quis passar hoje para vocês? Sim? Então tá bom. Tudo isso, por quê? Porque nós estamos focando na atenção básica. Nós estamos focando em trabalhos dentro de uma UBS, ok? A gente não pode, pessoal, é inviável você ser o dentista da UBS, abrir lá a porta e falar, vem quem quer, é difícil, né? Venha quem quiser. Aí vai formar aquela fila gigantesca na porta, às 3 horas da manhã. Isso não é correto.
Não é uma forma humana, não é uma forma de trabalhar a equidade do Sistema Único de Saúde, né? Nós precisamos dar mais para quem precisa mais. Quando eu classifico, eu sei quem está em maior necessidade, eu estou atendendo todo mundo, mas eu vou começar com aquele de maior necessidade de atendimento, ok? Esse é o recado desta aula. Deixa eu ver o que eu tenho que. Agora, pessoal, então, eu vou passar a atividade para vocês, tá bom? Desta aula. Estou pegando aqui, só um segundo. Triagem e classificação de risco. Nossa, tem um, dois, três, 4 perguntinhas só. Facinho. Vou lá aqui para vocês. Foi o Forms? Deixa eu ver se está aberto, gente. Só um segundo. Deixa eu ver se está aberto. Está fechado. Peraí. Abri. Pronto. Ok? Então, o que fica. Abriu? Legal. Obrigada, Daiane. Obrigada, Sara. Então, o que vai ficar para a próxima aula, então? Essa atividade de triagem e classificação de risco e aquela atividade para vocês treinarem, que aí eu corrijo no começo da aula seguinte, da aula que vem também. E eu vou colocar tudo já agora, enquanto vocês estão fazendo aí a atividade, eu já vou colocar tudo lá no Classroom, os slides, tudo bonitinho, tá bom? Espera aí que essa aula tem vários pedaços. Está tudo aqui. Tudo bonitinho. Beleza. Vai, Bianca, vai ficar aberto. Eu sempre deixo aberto, né? Não adianta.
Se eu tivesse terminado a aula bem cedo, eu deixaria aberta aqui para vocês, mas como eu não consigo. Então agora eu vou. E pronto. Já coloquei, pessoal. Eu coloquei aqui no Classroom, tá? Coloquei os slides dessa aula, que é triagem e classificação de risco ACARI, tá? Coloquei o lembrete, que é fazer no caderno os exercícios de classificação de risco familiar, que é o treinamento que está no meio dos slides, tá? E atividade passada no final da aula via Forms. Então, para a semana que vem, temos 2 coisas para corrigir, ok? Façam o Forms, pessoal. Dúvidas, desesperos, agonias, depressões, angústias. Tudo certo? E nada resolvido? Tudo certo, gente? Então tá bom. Agora vão fazendo então a atividade, o Forms, tá? O Forms está aberto, ele ficará aberto até a semana que vem. Quem tem tempo, aproveita, já faz hoje, nesses. Não tem nem 10 minutinhos aqui de aula, mas dá tempo de. Já faz, já termina, tá? Para não esquecer. E nós vamos até 12h35, tá? Quem tiver dúvidas. Professor, peraí, eu não vi, Dani, o que você escreveu.
Professor, eu já tinha entregue a atividade de Forms e fui abrir para conferir e abriu tudo novamente. Eita lasqueira, peraí. Abriu de novo? Peraí que eu vou nas configurações. Para fazer a entrega. Não, já veio, Daniela, tá aqui. Andréia também, tá? Posada, eu não tô sabendo olhar aqui, gente, o que que eu tenho que colocar aqui no Forms para ficar uma resposta só, sabe? Bom final de semana, gente. Para vocês também. Eu vou ficar só aqui quebrando a cabeça. É, mas eu não sei onde está editar resposta. Coletar endereços, enviar aos participantes, permitir edição das respostas. Ah, é isso aqui, né? Ah, não. Permitir a edição das respostas, não. Restringir ou limitar a uma resposta. Achei. Achei. Eu tinha que colocar aqui, ó, limitar a uma resposta. Já achei, já habilitei. Já coloquei, limitar a uma resposta. Senão eu fico louca também, né? Vocês vão respondendo, aí não sabe se respondeu, manda de novo, né? Depois aí outro manda de novo, a hora que eu vou passar a resposta de vocês, nossa, na planilha eu fico doida. Deixa eu olhar aqui, gente. Ó, da Andréia veio 2 vezes. Da Jéssica veio, da Dani veio, deixa eu abrir aqui um. Peraí, deixa eu criar. Tchau, Pedro. Obrigada, Daiane. Obrigada, gente, pela ajuda de sempre de vocês, pela paciência. Ô, Brian, não chegou, não. Obrigada, Letícia. Bom final de semana para vocês, gente. Ah, o Forms da aula passada, criatura? Ai, que lindo! Não sei se você fez. Você fez? Você que tem que me falar. Porque já está fechado, né? Peraí que eu vejo. Ai, ai. Espera um pouquinho, que eu estou abrindo aqui, tá, Brian?